A paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom, meus irmãos. Minha Bíblia está aqui aberta. 1 Samuel capítulo 13, a partir do versículo 12. Eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, 1 Samuel 17, versículo 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. E a resposta de Davi: o Deus que me livrou do urso, o Deus que me livrou do leão está comigo, para me livrar deste gigante, e o Senhor entregará ele na minha mão. Duas perspectivas: tanto Saul era ungido, como Davi era ungido. Davi prestava atenção na unção, na presença. Já Saul prestava atenção nos desafios. E ele se precipitava dizendo que Deus não estava com ele, que ele não tinha como, porque as pessoas à sua volta não iam conseguir. Aquele povo no deserto, na hora da perseverança, entre a promessa e a confirmação da promessa, aquele povo prestava atenção nos desafios. Mas Josué e Caleb meditavam na promessa. Ficavam aos pés do monte, aonde Arão e Moisés subiam para conversar com Deus. E vemos então a grande diferença entre intimidade com Deus, percepção de Deus conosco, desprezo a Deus e vendo os desafios como insuperáveis. Entre a promessa e a confirmação da promessa, nossa fé é provada pelo tempo. Você está vendo? Bem ali, quando você não está vendo a solução no visível, e Deus prometeu que você já venceu naquela área. Ali, entre o que Deus disse que você já é saudável, já será suprido com toda sorte de bênçãos no visível, porque Jesus já venceu no Calvário. Quando o Senhor já prometeu que te ajudará nas tuas fraquezas para que você ande em vitória sobre o pecado, os efeitos do pecado, que tudo aquilo que tenta tirar a tua paz, Ele já venceu. Ele diz: tenha muito bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Vemos que essas ênfases mostram dois focos. Aquele que está enfatizando o desafio, a luta, a dificuldade, e vê Deus longe dele. Veja, Deus não está comigo, não tenho o favor de Deus. Se vê em desvantagem, se vê sem condição, se vê sem o favor de Deus, com uma iminente derrota pela frente. Esta é a visão que o inimigo colocou Adão e Eva no paraíso. Aí está o pai da mentira, segundo o entendimento dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Esta é a escravidão. Disto só se sai pela graça. Somente a verdade que liberta. Irmãos, o homem está programado, como diz 2 Coríntios capítulo 10, com fortaleza na mente, para crer na mentira. São sofismas, mentiras que parecem verdade aos sentidos do corpo. Por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 5:7, que não vivemos por vista, mas por fé. Então, a ótica geral, a regra, é o homem traumatizado pela queda, separado de Deus. O homem nasce separado de Deus. Se ele não tiver uma comunhão, um arrepender-se e voltar-se para Deus em consagração, ele não sai dessa frequência do engano. Mesmo Deus tendo ungido a Saul, ele se via sem o favor de Deus e incapaz. Ele dizia: esse gigante está aqui, é a prova de que Deus nos desamparou e que não temos o favor de Deus e não temos nenhuma chance. E disse isso também para Davi. Mas Davi, que tinha comunhão com Deus, disse: não, Deus está comigo e eu posso. Portanto, você vai ver que, no geral, o povo de Israel, ali no Egito, amassando barro, se via como escravo. Mas Deus chega para Moisés e diz: olha,
Eu vou te dar poderes e vou com você e você vai tirar esse povo debaixo do jugo de Faraó. Veja que Moisés era um no meio de 1 milhão que tinha essa visão. Depois Josué e Caleb também tiveram de andar com Moisés. Anda com o sábio, será sábio. Aqui você pode ver que é uma pequena minoria. O Senhor disse, olha, se nós nos voltarmos para Deus, olharmos para Ele, seremos iluminados. Desperta tu que dormes e tu serás iluminado. Enquanto o mundo está hipnotizado e enganado, roubado e saqueado, Isaías 42:20, achando que não pode, que não consegue, que Deus não está com ele, se sentindo ameaçado, em desvantagem, somente os amigos íntimos do Senhor que tem o pão do céu, o maná escondido, sabe? Somente esses. Salmo 25:14 diz que os segredos do Senhor são para os amigos íntimos. Conseguem perceber no seu espírito por revelação que Deus está com eles e que existe uma enorme vantagem porque fomos colocados bem acima de principados e potestades, Efésios 2:6, e que Deus tem alguma liberdade por causa do sangue de Jesus e da nossa fé e um coração arrependido e temente. Que Deus nos concedeu um novo coração, Ezequiel 36:26, que Deus tiraria o coração de pedra e nos daria um coração de carne. Vemos que Deus fala na antiga aliança que Ele nos daria um coração. E quando nascemos de Deus, essa vitória que vence o mundo, a nossa fé, conseguimos finalmente mais e mais e mais, viu? Você vai conhecendo a verdade vai te libertando. Você vai percebendo Deus com você, e que Ele pode cumprir a promessa por causa da sua misericórdia pelo sangue de Jesus. São revelações importantíssimas que mudam todo o quadro, toda a visão. É como se você enxergasse 1% que o inimigo permitisse na carne, 99% do que Deus prometeu não está no visível ainda. Então você tem a promessa, o visível que diz o contrário da promessa, mas você consegue crer que Deus vai confirmar a promessa. Coisa linda, pessoal, no tempo e no modo dele, Eclesiastes 8:5, nem que demore. Você consegue crer e confessar, Marcos 11:3-24, sem duvidar. É como se a revelação ultrapassasse a incredulidade, a visão do visível. Não que você nega a realidade, mas você sabe que Deus é maior que a matéria, porque Ele criou a matéria perfeita. O Espírito, Ele vai nos libertando no sentido de começamos a colocar nessa equação matemática, Deus está comigo. Ele pode, Ele é fiel, Ele jurou e prometeu, nunca me deixará, jamais me desamparará. Deus cumpre as suas promessas, não é filho do homem para que minta. Essas revelações são como alimento, como munição de guerra para a perseverança. Hebreus 6:12, Abraão conseguiu perseverar. Vemos que é extraordinária, um aqui, um ali, outro ali. Se você for ver na Bíblia, é uma minoria bem pequena. É um Noé, um Abraão, um Moisés, um Daniel. E com esses poucos, Deus faz história. Pessoas que andam com Deus, que são arrebatados para si, é o símbolo da igreja, Enoque. Se nós pudermos compreender a maravilhosa recompensa de termos intimidade com Deus. O diabo diz que é chato orar, ler a Bíblia, se consagrar, jejuar, estar junto com os irmãos o máximo possível. O inimigo diz que isso é em vão. No entanto, nós entramos com a consagração e Deus entra com a revelação progressiva. E quando vemos a diferença de Davi, que passava tempo a sós com o Senhor, tocando a harpa, e a fé revelada que ele tinha, como diz o Salmo 1, que aquele que tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite, tudo que fizer prosperará. Desempenho de 1000 homens. Sabedoria, sabe? Deus se revela forte, segundo a Crônicas 16:9, para aquele cujo coração está no Senhor. E continua, é um processo sem atalho, sabe? Vai sendo construído, é uma fé relacional. Quando você consegue ver pelos olhos do Espírito, isso ultrapassa os sentidos do corpo e da carne e fazem com que você consiga realmente confiar na confirmação de Deus, ver que Ele tem condição de confirmar, não só prometer como Ele fez ao povo no deserto, mas Ele tem condição de confirmar diante de Jericó. E Josué e Caleb sabiam disso.
Deus vai confirmar o que ele prometeu, linha por linha, palavra por palavra. Isto é maravilhoso, em nome de Jesus.